apresentação do algoritmo genético para a resolução do problema das rainhas, das 8 rainhas. O grupo é composto por eu, João Pedro Prudêncio, e por André Meyer. Inicialmente, os algoritmos genéticos são uma técnica de otimização inspirada na evolução biológica. Ele utiliza conceitos como a seleção natural, reprodução, mutação e sobrevivência dos mais aptos para resolver problemas complexos. O processo começa com uma população inicial de soluções, aqui a gente vai chamar se chama de cromossomos, que evoluem ao longo de gerações, buscando encontrar uma solução ideal ou mais próxima. E é amplamente utilizado em problemas onde a busca por soluções exatas é inviável, como design, inteligência artificial e otimização de processos. Basicamente, aqui a gente tem uma visualização de um modelo de algoritmo genético tradicional, onde inicialmente a gente tem a geração da nossa população, em seguida é feita a análise dessa população, e a partir dessa análise a gente tem uma condição de parada. Então, se não for analisada essa condição de parada, se ela não for verdadeira, a gente gera uma nova população. E dentro dessa geração, dessa nova população, a gente vai selecionar os melhores casos da população inicial ou da geração anterior. A gente vai reproduzir eles e vai acontecer uma mutação. Com essa mutação, a gente tem uma nova geração, uma nova população gerada, e é feito de novo a avaliação da população e da condição de parada. Se caso nesse momento passe a nossa condição de parada, os melhores indivíduos eles são analisados e eles trazem um resultado. Agora, em questão de um algoritmo genético em relação às buscas heurísticas. Os algoritmos genéticos e as buscas heurísticas são métodos para resolver problemas de otimização e busca, mas possuem diferenças fundamentais em sua abordagem e aplicabilidade. Abaixo, a gente tem algumas dessas vantagens em relação ao algoritmo genético em relação à busca heurística. Primeiro é a exploração e a exploração em grandes espaços. Os algoritmos genéticos eles utilizam uma população de soluções e operações como cruzamento e mutação, o que permite explorar múltiplas regiões do espaço de busca simultaneamente. Isso vai aumentar a nossa chance de escapar de ótimos locais. Então, o que acontece? Porque nesse caso aqui, no trabalho anterior, a gente resolveu o problema das 8 rainhas com busca heurística e agora a gente resolve o mesmo problema, só que com algoritmos genéticos. Antes a gente tinha uma delimitação de escopo, que era trabalhar com tabuleiros de 8x8. E as buscas heurísticas se comportavam muito bem nesse escopo fechado. Agora, como o nosso escopo ele é N por N, então, conforme vai aumentando, as buscas heurísticas vão tendo uma análise um pouco mais defasada e o algoritmo genético vai se sobressair nas análises realizadas. Então, é basicamente por isso que a gente, nesse caso, em algoritmos de N por N, a gente está utilizando o algoritmo genético. E as buscas heurísticas, elas geralmente seguem um caminho único, embora eficiente em alguns cenários, pode ficar presa em locais definidos. Então, se uma busca heurística encontra primeiro uma solução, é viável que nas próximas análises a gente encontre a mesma solução, sempre resolvendo o problema de uma única forma. Já o algoritmo genético, conforme tem as gerações das populações, possivelmente a gente vai encontrar soluções diferentes a cada modo que a gente rode o processo. Agora uma outra questão, que é a adaptação e a evolução. Os algoritmos genéticos eles são inspirados na evolução natural, permitindo ajuste dinâmico ao longo do tempo. Operações como mutações introduzem diversidade, ajudando a evitar uma estagnização, que seria sempre encontrar a mesma solução, ou sempre ir pelo mesmo caminho, né?
Já as buscas heurísticas, uma vez definida, a heurística geralmente não evolui ou se adapta durante a execução. E a gente também tem a busca paralela, que os algoritmos genéticos trabalham naturalmente em paralelo devido à sua abordagem populacional, o que é vantajoso para aproveitar arquiteturas modernas de hardware, como as GPUs. As GPUs são comumente utilizadas para fazerem análises de grandes algoritmos ou de grandes bases de dados. E como é que a gente pode ter um tabuleiro, né, uma análise de inúmeras combinações, inúmeras rainhas, o algoritmo genético sempre vai ser mais viável neste caso. E já a busca heurística normalmente segue uma abordagem sequencial, limitando o desempenho em termos de paralelismo. Então é basicamente essa análise. E agora a gente vai mostrar um pouco da nossa implementação. Só antes, passando um pouco do problema. Basicamente, o problema é a solução do clássico problema de 8 rainhas, que é um problema matemático e quer dispor 8 damas, 8 rainhas, em um tabuleiro de xadrez de dimensão 8x8, de forma que nenhuma possa atacar uma outra. Tanto é necessário que 2 damas ou qualquer não estejam na mesma linha, coluna ou diagonal. E este é um caso específico do problema das n-damas, no qual temos n-damas e um tabuleiro de n por n, que é o nosso caso aqui. Então, por exemplo, a gente pode ter inúmeras damas e essas damas precisam ter o mesmo número de posições disponíveis. Então, se eu tenho 256 damas, eu tenho que ter um tabuleiro de 256 por 256. E agora a gente vai fazer a apresentação da implementação da nossa solução. Beleza? Iniciando a explicação do código agora, da implementação das 8 rainhas com algoritmo genético. Primeiro a gente tem as variáveis aqui, que a definição do tamanho do tabuleiro, elas estão com valores pré-fixados, só que eles são determinados na execução do programa, então eles são alterados. O primeiro ali é o tamanho do tabuleiro, o próximo é o número de soluções, indivíduos mantidos em cada geração, o máximo de gerações, de interações antes do algoritmo desistir e terminar, a taxa de cruzamento, que é a probabilidade de cruzar 2 indivíduos para gerar novos, e a taxa de mutação, que é a probabilidade de alterar um indivíduo. Aí seguimos aqui com o método construtor, ele recebe os parâmetros para inicializar a classe, ele inclui a validação para garantir que o tamanho do tabuleiro seja menor que não seja menor que 4, porque não há soluções para tabuleiros menores que 4. Aí, seguindo, temos o método aqui de fazer o cálculo dos conflitos, que ele calcula o número de conflitos do tabuleiro, que ele acaba percorrendo todas as rainhas desse tabuleiro e compara cada rainha com todas as outras para verificar os conflitos na mesma linha ou diagonal. Depois aqui no final ele acaba retornando com o total de conflitos. Por exemplo, para um tabuleiro com 2 rainhas na mesma linha, vai ter um conflito. Então ele vai validar isso aí. Aí seguindo aqui é o método só para geração do tabuleiro, que ele gera uma solução aleatória. Ele cria, digamos, uma permutação dos números de 0 a n, que representa as posições das rainhas em cada uma das colunas do tabuleiro, independente do tamanho que for criado. Aí aqui é o próximo método, que gerar a população inicial, que ele gera a população inicial com soluções aleatórias. Eles chamam o método gerar tabuleiro aleatório, repetidamente, né, até ele alcançar o tamanho da população que é determinada. Aí, seguindo aqui, temos o método para selecionar indivíduo, que ele seleciona o indivíduo da população usando o método de torneio, que basicamente ele escolhe aleatoriamente 2 indivíduos e retorna um indivíduo com menos conflitos. Ele acaba favorecendo soluções melhores, porque permite uma diversidade ao escolher os aleatoriamente, né? Então, nesse método, basicamente, é isso. É um array da população, né? Aí, agora sim, aqui temos o método de cruzamento,
ele realiza o cruzamento entre dois indivíduos para criar um novo indivíduo, no caso, pais e filhos. Então ele acaba aqui, ó, o funcionamento dele, ele acaba dividindo os genes dos pais em um ponto aleatório, de corte aleatório, e combina as partes dos dois para formar o filho. Se o filho gerado não for válido, por exemplo, uma posição repetida, né? Então ele vai criar um novo aleatório. Aí seguindo aqui, o método de mutação, que aplica a mutação no tabuleiro com a probabilidade definida. Então ele escolhe o que ele faz, ele escolhe aleatoriamente uma coluna e altera a linha da rainha nessa coluna. Ela ajuda o algoritmo a escapar de soluções ruins, né? Soluções locais ruins, essa implementação. Então agora esses foram os métodos auxiliares. E agora aqui, ó, é o método principal, que é o método da resolução, que ele implementa o algoritmo genético para resolver o problema em questão das 8 rainhas. Então ele tem uma população inicial, ele gera uma população inicial das soluções, ele itera ele ordena a população pelo número de conflitos, no caso, né, que é a iteração pelas gerações, e ele verifica a melhor solução encontrada se não tem conflitos, né? Se acaba não tendo conflitos, para buscar a solução perfeita onde não ocorrem conflitos. Na coluna, nas linhas e nas diagonais, no caso, né? Então, ele gera uma nova população, ele seleciona os indivíduos, os pais, né? Usando o método auxiliar, que foi mostrado lá em cima, e após isso ele realiza o cruzamento, né? Igual chamando o método auxiliar que foi mostrado lá em cima. Aí, com isso, ele vai parar, né, se ele encontrar uma solução válida, onde que não tenha mais conflitos, ou quando chegar ao número de gerações, né, que vai ser determinado na execução do programa. Aí, caso ele não ache, ele vai exibir que não foi encontrada uma solução, mas senão ele vai fazendo cada etapa que foi apresentada. Então, basicamente, né, aí aqui só tem um método só para exibir o tabuleiro, onde for a rainha R, onde que não for vai ter um ponto. Então, basicamente, ele está usando seleção, cruzamento e mutação para encontrar as soluções. Isso para evitar ele ficar preso em soluções ruins e tentar encontrar uma solução. Aí depois aqui também ele vai exibir em qual geração que foi encontrada a solução ali para esse tabuleiro em questão. Agora, seguindo aqui para fazer alguns testes, primeiro ele pede o tamanho do tabuleiro. Vamos iniciar primeiro com o padrão, que é o 8x8. Aí ele pede o tamanho da população, colocar 100 para esse teste. O número máximo de gerações, vou colocar 500 para esse. Aí a taxa de cruzamento de 0 a 1. Vou colocar 0,8. E a taxa de mutação, que também vai de 0 a 1. Vou colocar 0,1. Ó, nisso, ele vai gerar o tabuleiro, vai mostrar, ó, foi encontrada na geração 3. Aí, né, gerou com 8 rainhas, e cada um em uma linha e coluna diferente, não se cruzando, né, nem nas linhas, nem nas colunas e nem nas diagonais aqui. Essa foi a primeira solução. Seguindo aqui, fazer com 12 o tamanho agora. Passar 200 de população, 1.500 de geração, 0,85 de cruzamento e 0,15 de mutação. Ó, encontrou rápido, encontrou na 20ª. Aqui a solução ideal. Seguindo aqui, fazer o último teste, agora tamanho 16. Vamos colocar um tamanho de população de 300, número máximo de gerações de 4.000, cruzamento 0,8 e mutação 0,3. Vamos ver. Aqui, ó, acabou achando uma solução na geração 3.180. Aí beleza, aqui ó,
cada coluna diferente, linhas diferentes, e não se conflitando nas diagonais. Enfim, o código está no repositório GitHub, é só fazer a clonagem dele e executar. Foi feito C# com .NET 8.0, caso for executar. Aí é só testar com os parâmetros que foram apresentados aqui na apresentação do trabalho, ou parâmetros diferentes.